Graça e paz, queridos. Shalom. Estamos aqui em mais um Loviar para compartilhar da palavra de Deus com você e a sua casa. Hoje nós temos um tema muito importante para o sucesso da nossa família. É a obediência. Sim, obediência. Obediência? Mas o que obediência tem a ver com família? Olha, quando a gente em família fala de obediência, normalmente a gente pensa nas crianças, né? Será que o meu filho está sendo obediente? Não está? Se ele responde, se ele é mal criado, se ele atende às ordens, não é isso que a gente pensa? Normalmente é isso que a gente pensa. Mas hoje nós queremos ampliar esse conceito de obediência e demonstrar na palavra que a obediência é a chave para o nosso sucesso. Ela é importantíssima para que a gente possa usufruir das bênçãos e das promessas de Deus. Você sabia disso? Obediência é a chave do sucesso? Sim, meu amor. Nós vamos ver na palavra como essa verdade é importante para nós. E tem mais um item. No mercado de trabalho, profissionalmente, eu sou uma profissional de treinamento e desenvolvimento, de T&D. Então, eu desenvolvo cursos e outras atividades para treinar as pessoas. E hoje, uma das ferramentas, metodologias muito utilizadas é a gamificação. Ah, é? A gente usar games para treinar as pessoas, porque você brincando e usando esses games, você tem normalmente muito mais condições de absorver e de colocar em prática depois. Sim, e hoje, seguindo a orientação de Deus, eu queria te propor esse game. Você topa? Vamos ver, né? Essas inovações aí. A minha esposa, ela gosta de inovar, viu, gente? Queria falar para vocês. Então, né, já que eu tenho a fama mesmo, vamos utilizar então esses games para que a gente possa mostrar na palavra aquilo que Deus tem para nós, a obediência. Amor, por favor, leia o primeiro versículo. Deuteronômio 28:1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Uau! Como é que começa essa palavra? Se vocês obedecerem fielmente. Será que se vocês se refere só às crianças? Eu acho que não, hein? Será que é um conceito muito importante na vida do adulto também? Pelo que está escrito aí, com certeza. Será que aquilo que a gente treina e ensina as crianças a obedecerem é só um treinamento inicial para que a gente desenvolva um caráter obediente, uma postura de obediência na nossa vida? É isso mesmo. É isso mesmo, gente. A obediência é algo que Deus nos pede, a todos. E nós aprendemos e devemos aprender desde criança. Mas esse é um conceito e um princípio que nós devemos ter na vida de todos. E para que a gente possa exemplificar, nós vamos ver na Bíblia alguns personagens, alguns povos, para ver nesse game que eu estou te propondo, se eles obedeceram ou não. E para falar dos games, como eu acho que todo mundo que está nos assistindo já brincou com jogos de tabuleiro. Sim, acho que sim. Né? Aqueles jogos que você tem aquelas pecinhas que você move, que você pega o dadinho assim, joga e fala, andei 4 casas. Se você cai numa casinha errada, às vezes você tem que voltar algumas casas, tem algumas punições, alguns benefícios. Mas todos esses jogos, eles têm um início e uma linha de chegada, concorda? Sim, concordo. E no nosso game aqui também, não vai ser diferente. Tem um início, as casinhas que a gente vai passar, e lá a chegada. Tá. E conforme a pessoa obedeceu ou não obedeceu, ela vai caminhar sobre as casinhas.
Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Primeira pergunta, o primeiro exemplo bíblico. Adão e Eva. Nossa! Vamos passar para esse primeiro personagem. Vocês em casa, o que acham? Adão e Eva andaram bem no circuito que estava proposto para eles? Olha lá o nosso joguinho. Adão e Eva estavam lá na trilha original. Deus os fez, os criou. Chegou para eles e conversou e falou: olha, eu tenho um propósito. Vocês deverão crescer, multiplicar, ser fecundo, povoar essa terra, dominar essa terra. Esse era o propósito que Deus tinha estabelecido. E eles estavam caminhando bem, né? Estavam. Todo dia eles obedeciam. Adão saía, colocava nome nos animais, nas plantas. Eles tinham comunhão com Deus, pulavam mais um quadrinho. Eles estavam se relacionando bem, pulando mais um quadrinho. Mas, de repente, o que aconteceu? Nasceu Eva, foi isso? Apareceu Eva? Não, Eva já estava com Adão pulando. Ah, é? Alguma coisa desviou eles do caminho. Que pecado foi esse? Será que eles comeram fruto? Mas isso foi fruto da... desobediência. Exatamente. Foi a desobediência. Porque Deus tinha dado uma determinação, uma ordem. E eles resolveram não obedecer. E olha lá, gente, eles tinham uma trilha aqui para chegar no seu propósito, para cumprir o chamado de Deus para a vida deles. E de repente, eles resolveram sair da trilha e ir por outro caminho, não obedecendo a Deus. O que nós queremos deixar claro para a sua vida, que às vezes quando nós não obedecemos, todas as vezes que nós não obedecemos a Deus, nós corremos o risco de sair fora do propósito de Deus e pegar uma trilha outra que não esta aqui. E eu quero falar para vocês que essa trilha principal que tem aqui, que nos leva até o propósito, até a chegada, aquilo que Deus tem planejado para nós vamos chamar de vontade perfeita de Deus. É aquilo que Ele tem para nós. É os passos, são as atribuições, as ordens que Deus tem para nós. Se nós seguimos, nós caminhamos sob a vontade perfeita de Deus, que é uma vontade boa, perfeita e agradável. Mas quando, pela desobediência, nós tomamos outro caminho, nós entramos na chamada vontade permissiva de Deus. Então vamos falar de um casal que obedeceu? Mas vamos explicar um pouquinho mais sobre a vontade permissiva? Ou no outro casal a gente explica? Não, no outro casal a gente explica. Okay. Vamos falar do casal que, pelo que eu estava estudando, obedeceu. Noé e sua família. Pode ir para o próximo. Isso, Noé e sua família. E vamos ver como é que ficou o tabuleiro de Noé e sua família. Uau! Que imagem maravilhosa. Noé recebeu uma ordem de Deus. Deus falou para Noé que ele deveria construir uma arca, que nessa arca deveria trazer os animais, que aquela arca era debaixo do propósito da vontade perfeita de Deus. Noé tinha 1000 possibilidades, já logo de cara de falar, olha, não estou acreditando nisso, aqui não tem mar, aqui a gente não sabe o que é chuva, para que eu vou ficar fazendo esse projeto doido? E eu posso então não obedecer e seguir para outras orientações que vêm à minha cabeça. Mas Noé fez isso? Não, eu acho que uma coisa muito importante que eu vejo na vida de Noé, e às vezes nós escutamos assim, pastor, mas as pessoas falam isso, mas como que eu vou me importar, porque o mundo diz isso? Imagina Noé construindo aquela arca, num lugar onde teoricamente não tinha justificativa para aquilo, mas ele ouviu a voz de Deus, independente do que as pessoas ao seu redor falavam, ele construiu. Eu fico imaginando que obediência que é essa.
Que compromisso que é esse? Sim, sim. De você no meio de uma sociedade que ri de você, que fala que você é louco, que fala que você está perdendo tempo. Quer dizer que a gente não deve obedecer só quando as pessoas concordam? Não, Não? porque como o apóstolo Lamartine falou na pregação dele, domingo passado, a voz do povo não é a voz de Deus. Ai, então às vezes eu posso passar por situações que não vão entender o meu posicionamento? Não. Talvez os seus parentes não entendam, talvez os seus amigos não entendam, talvez a sociedade não entenda, mas você, sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, ouvindo a voz de Deus, sigam o que Deus mandou vocês fazerem. Nossa, então eu preciso prestar bastante atenção para ficar atento ao que Deus fala e não o que as pessoas Sim. falam. Olha lá o que diz em Gênesis 7:5. Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Nossa, que tremendo. Ele não ouviu, ele não deu ouvidos para que as pessoas diziam. E olha que foi um processo longo, não foram 2 dias, 3 dias, alguns anos. Não, foi por muito tempo que ele e a sua família. E isso que é muito importante que nós queremos destacar. Noé foi alguém que obedeceu. E toda a sua família estava debaixo dessa obediência. Queridos, nós precisamos exercitar isso em nossas vidas, isso em nossas casas, porque isso vai repercutir sobre os nossos filhos, sobre o nosso cônjuge. Como Adão e Eva erraram e pecaram, tiveram consequências sobre a sua família. Em Noé nós vemos que todos os seus entraram naquele propósito. No propósito daquela família, ela foi alcançada com êxito, porque eles obedeceram e a família toda estava envolvida. Deus quer transformar a sua casa num lugar de unidade, onde obediência possa ser um princípio, onde seja uma manifestação da bênção de Deus, que atraia as bênçãos do Senhor através de um caráter obediente. Isso é muito importante. Obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Sim. Saiba disso. Obedeça. E vamos lá para mais uma historinha aí, para a gente ver essa mais questão um tabuleiro, de obediência hein? aí. Vamos lá? De quem agora? O povo no deserto. Ai, sei não, acho que aí deu zica, hein? E aí, eu obedeceu? acho que o tabuleiro não ficou muito bonito. Vamos ver? Mas quanta volta, hein? Nossa. O povo de Deus, quando estava passando pelo Êxodo, né? Quando Deus mandou Moisés, levantou Moisés para tirá-los do Egito e levá-los para a terra prometida. Então eles tinham um caminho, o povo tinha um caminho, tinha um propósito, que era a conquista da terra prometida. E Deus tinha um caminho para eles. E aí ele levanta um líder, tira e manda as 10 pragas, e o povo vê o poder de Deus, e agora fala, agora eles vão sair, vão ouvir e vão obedecer, porque afinal de contas, eles viram quanto Deus era forte e poderoso. Então agora, eles vão obedecer. E Deus falou, junta as coisas e vão para o deserto, eles vão. E aí eles começam a caminhar, passam pelo Mar Vermelho, e vão seguindo. Sim. Obedecendo e vendo. Mas, de repente, o que aconteceu? Eles deram uma resmungadinha, será? Murmuraram um pouquinho? Murmuraram. E, quando Deus foi falar com Moisés, levou Moisés lá para cima do monte, o que eles fizeram? Obedeceram? Será? Eu acho que eles construíram lá um bezerro, não foi? Alguma coisa assim? Fizeram um ídolo. Desobedeceram. Deus já havia sido muito claro que não deveriam seguir com esses princípios de idolatria que eles tinham no Egito. Eles desobedeceram a Deus. Eles foram contra a vontade de Deus. E aí, queridos, eles entraram por um atalho.
E foram uma sequência de fatos que esse é o atalho, que é a vontade permissiva de Deus. O que é isso, gente? Vontade permissiva de Deus é a que não foi a perfeita, não foi aquela que Deus tinha, mas Deus permite, porque diz a palavra que nem um fio da nossa cabeça caia sem que Deus aprove. Ou seja, mesmo fora da vontade perfeita de Deus, Deus precisa permitir, mas não que aquela fosse a vontade perfeita de Deus. Então, eu só queria que você me explicasse uma coisa de vontade perfeita e permissiva. E usando aqui o exemplo do povo aqui no deserto. O povo estava lá, não tinha carne para comer, às vezes faltava água. O povo realmente murmurava. Será que hoje o pessoal murmura também? Não os que estão nos ouvindo, só o pessoal lá de longe, sei lá de onde. Porque as pessoas estão crendo que Deus é o provedor de todas as coisas. Brincadeiras à parte, queridos, nós precisamos observar o que esse povo, na vontade permissiva, que não foi a perfeita, que acabou ocasionando um atraso de 40 anos no projeto de Deus, que trouxe a morte de toda uma geração que não pôde entrar na terra prometida. Tantas consequências houveram nesse percurso que nós precisamos aprender e ver que não cabe para nós murmuração, incredulidade, desobediência, falta de fé, que foram todas situações, sentimentos e posicionamentos que levaram o povo a se distanciar da vontade perfeita de Deus. Era um caminho bem curto, mas dizem que poderia ser feito até em 7 dias. 7, 8 dias, né? 7, 8 dias, ele levou 40 anos. Porque entraram pela vontade permissiva de Deus por causa da desobediência. Nós precisamos vigiar para que a desobediência não venha tomar lugar na nossa vida, não venha tomar lugar no nosso relacionamento, que na nossa casa não seja um lugar marcado pela desobediência. Que seja normal desobedecer, nem os nossos filhos, nem a nós como adultos. Se os adultos não têm uma postura de obediência, de serviço, de fé, de que nós vamos estar transmitindo às nossas gerações, às nossa descendência, essa distorção. Então nós devemos observar e retirar da nossa casa tudo aquilo que não esteja de acordo com a vontade de Deus. Amém. E Josué 11:15, um texto maravilhoso, que depois do povo ter chegado na terra prometida, lá em Josué 11:15 diz o seguinte: como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Sim, depois de todo aquele caminho na terra, na vontade permissiva, no deserto, quando eles estavam à beira de tomar posse ali da terra, e Moisés falece, Deus ergue e traz um líder que a sua característica era muito forte na questão de obediência. Como diz o versículo que nós lemos, em tudo ele obedeceu. Em tudo ele obedeceu, e isso trouxe legitimidade para que as bênçãos reservadas de Deus recaíssem sobre ele e sobre o seu povo. Nós precisamos aprender que tanto em Josué como em Noé, a palavra é muito clara, que fala em tudo. Porque às vezes nós temos essa postura, mas de forma parcial. Em algumas coisas a gente obedece, outras nem tanto. E aquilo que vai contra a minha vontade, isso está difícil de obedecer. Ou aquilo que
vai me deixar diferenciado diante das pessoas, no qual eu posso sofrer alguma discriminação, então aí não vai dar para obedecer, né? Vamos mais ou menos. Mas a palavra é muito clara, que precisa ser em tudo. Eu acho uma coisa tremenda na vida de Josué, na vida de Noé, e que a gente tem que aprender como pais, como líder de pessoas, que a gente tem que ensinar os nossos filhos e os nossos liderados a obedecerem. Obedecer é uma bênção. Obedecer é uma ordem de Deus para as nossas vidas. Então nós temos que obedecer. Então ensine os seus filhos a obedecer. Ensine os seus filhos, quando eles forem grandes, a honrarem vocês. A serem homens e mulheres que honram os seus pais. Ensine os seus liderados a obedecerem. Porque como Josué, está escrito aqui em Josué, ele obedeceu tudo o que Moisés tinha falado para Deus. Então obedeça. Infelizmente, esse princípio de obediência tem caído em desuso em muitas casas. Nós, no Ministério, temos curso de educação de filhos e muitas vezes nós encontramos com pais que desistiram de estabelecer a obediência sobre a vida dos seus filhos. Porque é uma ação contínua. Não é que você vai falar uma vez, filho, obedece a mamãe e não põe o pé sujo, com o sapato sujo em cima do sofá. Muitas vezes você vai ter que falar isso 20 vezes. Se for preciso, você vai ter que trazer uma correção para que ele te obedeça. Então, ele é um processo. E muitas pessoas desistem, cansadas do trabalho, ou desanimadas da sua rotina, ou por uma situação ou outra, falam, quer fazer, faz, vai. Estou tão cansado, tem tanta coisa para fazer. Ou mesmo terceirizam isso e falam, olha, espero que a escola dê um jeito nele. Vou colocar ele numa escola bem rígida, que tenha regras bem fortes para eles ensinarem ele a obedecer. Ou mesmo mulheres, às vezes, que falam assim, olha, se você não me obedecer, vou falar para o seu pai. Queridas, Deus colocou autoridade sobre a sua vida. A correção não precisa ser feita só pelo pai ou só pela mãe, porque a obediência deve ser ensinada por ambos. Então, nós precisamos tomar posse desse princípio, entender a importância dele, porque se ele cresce uma criança rebelde, que vai contra as regras, que não aprende a obedecer, ele pode estar fadado a ter um destino não tão abençoado quanto ele teria. Porque facilmente ele pode entrar pela vontade permissiva e não caminhar pela vontade perfeita. Por isso, pais, invistam tempo para que seus filhos sejam homens e mulheres obedientes aos pais, a Deus, aos princípios, e que possam assim usufruir de uma vida abundante. E nós queremos falar sobre os requisitos da obediência. Lá em Josué 1:7, 7:8, fala o seguinte: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Querido, esses 2 versículos, parece que Josué escreveu, o autor escreveu, para que a gente pudesse defender e falar aqui do nosso game. Porque, olha, lá no começo, ele fala assim, no versículo 1:7, que você deve obedecer a palavra, tão somente ser forte e corajoso para que tenhas cuidado de fazer segundo toda a lei, para que você obedeça,
para que você cumpra direitinho. Ele está dando as regras. Todo jogo tem regras, não tem? Tem regras. Você precisa saber a regra para saber se você anda, se você vai para trás, para você saber se você vai ser bem sucedido ou não. Sim. Aqui está a regra do nosso jogo. Olha lá, não cesse de falar nesse livro. Medita nele de dia e de noite. E aqui, gente, nós estamos falando os requisitos. Para que você seja bem sucedido, para que você saiba obedecer, para que você precisa conhecer a regra. Se você não conhece a regra, você não sabe o que é certo e o que é errado. Por isso, você precisa estar com o livro da lei. Você precisa estudar a palavra. Você precisa meditar. Ele precisa ser um princípio vivo na sua vida. Para que você saiba discernir o que é certo, o que é errado, para assim escolher obedecer. Tendo cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então nós precisamos, é um pré-requisito para você obedecer, é você conhecer a regra. Você precisa conhecer o jogo, você precisa saber as regras. Então farás prosperar, você vai pular de casinha em casinha, ó, seguindo para o teu destino. E serás bem-sucedido. Agora o próximo versículo. Não cesses. Espera aí, é no primeiro. Ah lá, no 1:7. No anterior, por favor. Para que não se desvie, você está lá no seu caminho, pulando de quadradinho, nem para a direita e nem para a esquerda. Para que você não saia da trilha, para que você não saia do caminho perfeito, da vontade perfeita de Deus. Então a regra, ele está falando aqui, leia a palavra para que você saiba, para que você obedeça e para que você continue a caminhar, sem pular para a trilha do lado, nem para o outro lado, mas para que você caminhe e cumpra o chamado de Deus para a sua vida. Então, meu querido, o manual está aqui. Isso. O manual é a palavra. Você quer ganhar esse jogo? Você quer ser bem-sucedido? Você quer prosperar em tudo? E olha, e você quer que seu filho seja próspero? Então, aí, além de você, o seu filho, o seu neto, o Glória seu bisneto. a Deus. Amém. Se você meditar nesta palavra e não se desviar dela, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, os seus descendentes serão prósperos. Olha o final do 1:8. É a palavra, é Deus que está garantindo, não somos nós. E farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. É a palavra de Deus que está dizendo que nós devemos obedecer e nós vamos caminhar aqui a nossa trilha, nós vamos pular nossos quadradinhos e nós teremos garantido na palavra que nós seremos bem-sucedidos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E para conhecer a palavra, conhecer as leis e o seu Criador. É muito importante, como nós já falamos, nós precisamos conhecer a palavra e quem a criou, o nosso Criador, para que a gente possa entender e saber o que e a quem nós estamos obedecendo. Vamos desenhar isso também. Você acha que Adão e Eva, Eva conhecia bem a palavra? O que você acha? Olha, eu acho que não. Se a gente voltar lá no nosso primeiro personagem, Sim. eu acho que o principal problema que ela teve é a falta de conhecimento que ela tinha da regra do jogo. Ela foi jogar, mas ela não entendeu muito bem a regra. Teve algum problema de comunicação. Porque os versículos mostram isso. Por favor, eu queria que projetasse. Gênesis mostrasse aí pra gente. 2. Que nós vamos ver muito bem lá. Olha aqui. Vê só como ela não conhecia direito. Vamos lá. Lá em Gênesis 2, 16 e 17, o que diz lei para nós? A ordem de Deus. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi o que Deus falou. Que não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal.
porque se comer, morre. Foi isso? Foi isso que Deus falou. Ah, mas agora nós vamos ver o que Eva falou. Eu vou ler o que Eva falou, tá? Vamos lá. Um dia Eva estava lá sem ter o que fazer, que não devia estar fazendo isso, mas tudo bem. Estava lá conversando com a serpente. E aí, nesse diálogo que a serpente estava tentando induzi-la ao erro, a sair da vontade perfeita de Deus, olha só o que Eva respondeu na conversa que ela estava tendo com a serpente. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Ela falou que Deus disse assim: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Que história que é essa de não tocar? Deus falou isso? Acho que não, hein? Vocês já brincaram daqueles telefones sem fio que tinha assim, né? O pessoal mais antigo que você falava assim na latinha. Ou se não, um ia falando, ia passando. Ou que no interior se dizia assim: quem conta um conto aumenta um ponto. Eu acho que Eva entrou nessa onda, nessa brincadeira, ela mudou de brincadeira. Porque em algum lugar na ordem de Deus fala sobre tocar ou não tocar? Não. Isso aí já foi acréscimos. Então nós percebemos que Eva não conhecia direito as regras do jogo. Eu não estou aqui justificando ela não e falando que ela... Mas eu estou avisando, alertando. Nós precisamos receber da fonte. Nós precisamos saber o que é certo e o que é errado. Quantas vezes nós aconselhando as pessoas, eles vêm nos perguntar: pastor, está certo isso? Pastor, eu fiz aquilo. Isso é errado, isso é pecado. Às vezes a nossa mente está tão confusa e tão cheia de coisas que o mundo ensina, que às vezes falta discernimento. Falta clareza do que é de Deus e o que não é de Deus. O que é pecado, o que não é pecado. Nós precisamos cada dia mais nos firmar na palavra e declarar sobre a nossa casa princípios bíblicos. Cada vez mais os nossos filhos precisam estar sedimentados na palavra, porque o mundo fala muito alto. A voz do mundo é muito intensa. Que a ponto que as pessoas não sabem, será? Nossa, mas será que esse princípio bíblico ainda continua valendo? Porque afinal de contas o mundo é outro, né? A sociedade hoje pede outras coisas. Sim, por exemplo, o que a gente escuta muito, né? Tô namorando há tanto tempo, será que eu não posso ter relação com a minha namorada, com o meu namorado? A palavra de Deus não muda. O sexo foi feito para o casamento, nem para antes e nem para fora do casamento. E o princípio de Deus é estabelecido. E nós precisamos caminhar em obediência. E quais são os benefícios da obediência, meu amor? Tem muito, graças a Deus. E nós estamos aqui para declarar e profetizar esses benefícios sobre a sua casa, sobre a sua família. E uma das coisas muito importantes, meu querido, a obediência a Deus atrai também a prosperidade para as nossas vidas. Oh, glórias! Quer dizer que além da gente não sair do caminho perfeito, ainda vem pacote extras? Eu acho muito legal, e quem está acompanhando a novela Gênesis pode ver isso. Abraão obedeceu a Deus. E por isso ele foi muito próspero. Aleluia! Então, assim, saiba que a obediência tem retorno. Saiba que a obediência faz com que você prospere nos seus negócios. Amém. Faz com que você prospere na sua vida. Amém. Faz com que você prospere nos seus relacionamentos. Será que a Bíblia fala isso em algum versículo, amor? Lá em Deuteronômio, a Bíblia fala muito sobre isso. Nossa, em Deuteronômio é um livro maravilhoso, em que eu amo muito. E lá nós temos vários capítulos que falam das bênçãos recorrentes da obediência. Deuteronômio 28:1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aleluia.
Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Versículo 8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Glória a Deus, que palavra tremenda. São versículos aqui maravilhosos que nós temos, mas todos eles, como conclui lá no versículo 13, são bênçãos condicionais. Deus declara toda essa lista de bênçãos que é enorme, mas Ele fala, isso vai te acontecer se obedecer aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno. Deus tem bênçãos maravilhosas para nós e para nossa casa, mas nós precisamos entender que a chave para liberar essas bênçãos está na obediência. Queridos, e aqui falam bênçãos para nossas casas em tantas áreas. Nas áreas emocionais, nos relacionamentos. Olha, querido, ele fala aqui sobre bênção sobre o fruto do ventre. Nós temos visto que tantas famílias têm sido acometidas por infertilidade ou por dificuldades para cuidar dos seus filhos, para gerá-los e depois para mantê-los. E a palavra de Deus aqui fala que o fruto do seu ventre será abençoado. Que o fruto dos seus animais, que você terá para emprestar e não pedir emprestado. Que nós teremos saúde e prosperidade física, emocional e espiritual. Nós vivemos tempos difíceis em que nós temos experimentado e visto um período em que a miséria e a morte têm sido espalhada pelo mundo. Você quer se blindar disso? Obedeça a palavra. Você quer que o seu lar seja guardado e resguardado disso? Obedeça a palavra. Esse é um princípio que está aqui, que a obediência traz vida e vida em abundância, que traz recursos, que traz condições para que você possa estar guardado pelo Senhor e livrado de todas essas situações que têm sido acometidas por tantas pessoas e tantas famílias. Por isso nós, nessa noite, queremos falar para você. Blinde a sua casa. Leia a Bíblia, conheça a palavra para você entender a regra do jogo. Sim, Jesus. A palavra de Deus, ela nos dá todos os ensinamentos que nós precisamos para sermos prósperos, para sermos felizes, para que o divórcio não tenha poder sobre os nossos lares, para que a violência não tenha poder sobre os nossos lares, para que a falta de amor não tenha poder sobre os nossos lares, para que a infertilidade não tenha poder sobre os nossos lares. Meu querido, viva a palavra, conheça a palavra. Conheça a palavra, para que você escreva uma história
E você possa chegar na presença de Deus e falar: Senhor, aqui está a minha história. Sim, Jesus. Eu conheci a palavra. Eu conheci a palavra. Eu conheci a regra do jogo. Meu querido, e a sua história, como ela será? Como será a minha história e da Silene? Como será a nossa história? Como será o nosso jogo? Como será o tabuleiro das nossas vidas? Sim, nós queremos trazer aqui mais uma imagem para que você fique e pense. Olha, todos nós temos assim um tabuleiro na nossa vida. Olha lá, esse aqui está o nosso. Por vezes nós já tivemos possibilidades de sair da vontade perfeita e nós não somos perfeitos. É pela misericórdia e pela graça de Deus. Mas nós precisamos estar buscando a palavra para não entrar na vontade permissiva, para que a gente possa cumprir o nosso propósito de Deus. Então, queridos, a cada decisão, a cada situação que você passar, que você se lembre: meu Deus, eu estou no meu tabuleiro. Eu vou obedecer e seguir à frente, ou eu vou me desviar para a direita ou para a esquerda? Que essa imagem não saia da sua cabeça e que você opte pela decisão certa. Obedeça, obedeça, caminha pela vontade perfeita de Deus. Não crie atalhos, não relativize a palavra, não traga argumentos para não obedecer a Deus. Que você possa seguir obedecendo e cumprindo aquilo que Deus tem em direção ao propósito que Ele tem para a sua casa e para a sua família. Que seu ambiente familiar seja marcado pela obediência a Deus. Que você não ensine, que lá não fique relativizando, falar: para o seu filho. Não, Deus fala para fazer isso, mas também se não fizer, né? Ou tendo práticas que não correspondem com o homem de Deus, como uma mulher de Deus, porque os seus filhos absorvem pelo seu exemplo. Seja alguém íntegro, que defenda princípios bíblicos, para que os seus filhos sejam firmados sobre eles. Eu queria que você fechasse os teus olhos onde você está. Sim. E nós sabemos que não é fácil. Não é fácil nós tomarmos a nossa cruz e seguir a Jesus. Não é fácil. Jesus nos alertou sobre isso. Mas, meu querido, obedecer tem as suas recompensas. A obediência traz prosperidade, a obediência traz alegria, a obediência traz paz, a obediência traz a presença de Deus para a sua vida. Em primeiro lugar, eu queria falar para você aí que talvez não tenha entregue a sua vida, a sua família para Jesus. Que você esteja neste momento falando: Jesus, é difícil obedecer. Sim, é difícil obedecer. Foi difícil para Jesus subir na cruz. Foi difícil para Jesus carregar aquela cruz. Quantas pessoas zombaram dele, quantas pessoas difamaram ele, mas ele obedeceu, Pai. E se nós estamos aqui é por causa dele, porque ele obedeceu. E porque ele levou consigo todos os nossos pecados, todas as nossas dores. Esse Jesus que quer fazer algo novo nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas casas, nos nossos casamentos, que quer transformar os nossos filhos, que quer transformar o nosso relacionamento com os nossos sogros, com os nossos cunhados. Esse é o nosso Deus. Por isso fecha os teus olhos, meu querido. Entrega o teu lar, entrega a tua vida ao Senhor. Se você quer aceitar a Jesus, tem um QR Code aí na tela. Que nós como igreja vamos orar por você. Mas eu queria que você fechasse os teus olhos.
Ori cantarela baia. Jesus, o Senhor sabe o quanto é difícil. Quantas ofertas, quantas tentações o mundo tem nos oferecido. Mas nós queremos ser como Noé, Senhor Deus. Não nos preocuparmos com a zombaria, com as palavras, com o desprezo. Nós queremos obedecer ao Senhor. E construir dentro da nossa casa um altar, que a nossa família, que os nossos filhos sejam testemunhas de um Deus vivo que transforma vidas, que transforma lares, que transforma casamentos, que liberta o oprimido. Ori cantarela baia. Vai, Espírito Santo de Deus, e visita as nossas casas. E derrama do teu poder, derrama da tua glória, nos capacita, no nome de Jesus. Sim, para você que está na vontade permissiva de Deus, que desobedeceu e nessa noite agora quer se arrepender, pedir perdão, a graça e a misericórdia de Deus estão aqui. Deus tem estendido os teus braços para te recolher e trazer de volta para o caminho perfeito de Deus. Então que nessa noite você possa confessar e se arrepender e pedir de Deus, Horikandarás, que traga de volta, Herikandarás Shayamás, a sede de te buscar, o arrependimento. Arrependimento fala de mudança de caminho. E nós declaramos o retorno para a vontade perfeita, o abandono a Deus do pecado e do erro. Nós declaramos em nome de Jesus noite de reconciliação, noite de pedido de perdão, ó Deus. E que em nome de Jesus prevaleça a tua vontade e a tua verdade. Que coração se arrependa, ó Deus, e declare, ó Deus, que só o Senhor é Deus e que é maravilhoso te servir e te buscar, ó Deus. Nós declaramos em nome de Jesus, sobre cada lar, ó Deus, a tua graça e a tua bênção. Que teu Espírito Santo paire, trazendo renovação, transformação. Tira toda mentira, tira todo engano, ó Deus, e que prevaleça a verdade, ó Deus. A verdade é que liberta, a verdade que transforma. Que ela possa ser, ó Deus, derramada e vivida de forma tal a trazer mudança, a trazer restauração, a trazer, ó Deus, o cumprimento dos teus propósitos sobre cada família que assistir e que for tocada por essa palavra, em nome de Jesus.